Vamos agora a essa questãozinha de julgar item certo ou errado. Bom, pausa o vídeo, manda ver. E aí, fez? Vamos lá? Bom, uma nova tecnologia de cancelamento de ruído possibilita o uso de fones de ouvido para estudar e se concentrar melhor. O sistema do aparelho mapeia os ruídos presentes no ambiente e libera uma onda de fase oposta que cancela o som original, propiciando a sensação de estar em um ambiente silencioso. Beleza! São liberadas 200 oscilações a cada segundo. Essa informação aqui é importante. Isso aqui é justamente a frequência, né? Porque a frequência, como nós vimos na questão anterior, ela mede o número de oscilações que acontecem a cada segundo. Então, nós podemos escrever essa informação assim, ó. A frequência é o número de oscilações que você tem num determinado período de tempo. Essa é a fórmula da frequência. Bom, aqui nesse caso, nós temos 200 oscilações no tempo de 1 segundo. Então, nós teremos uma frequência igual a 200. Só que tem um detalhe. Sempre que o tempo que for usado para calcular a frequência, sempre que esse tempo for segundos, nós dizemos que a frequência ela vai ser medida em hertz, em homenagem a Friedrich Hertz, o cara que fez o experimento que provou a existência de ondas. Afinal de contas, ondas são invisíveis. Como é que você prova que elas existem? É a unidade de frequência em homenagem ao experimento dele. Bom, mas hertz, ou simplesmente Hz, é a medida de frequência quando nós usamos o tempo em segundos. Mas nós também podemos usar o tempo em minutos. Em engenharia é muito usado essa frequência em minutos, já que as máquinas giram mais lentamente. Nesse caso aqui, nós dizemos que a frequência ela vai sair em rotações por minuto, ou simplesmente RPM, rotações por minuto. Não custa dizer que se você quisesse transformar de um para outro, bastaria transformar o minuto do RPM para segundos de Hertz. Dividir por 60 já seria suficiente. Bom, então, voltando para a questão, o dado que ele deu no enunciado, então, diz que a frequência é de 200 Hz, Hz, já que o tempo está em segundos. Vamos julgar os itens, vamos lá. Item número 1. O comprimento de onda da oscilação mostrada é superior a 30 centímetros. Ele deu aqui a distância entre esse ponto e aí 20 centímetros é só a crista. Lembra que a parte de cima da onda é a crista, a parte de baixo é o vale. Uma oscilação completa na onda é essa distância de vermelho aqui, ó. É a distância de uma crista até um vale. É isso que nós chamamos de lambda, comprimento de onda. Bom, ele deu apenas a distância da crista. Se tem 20 para cá, também haverá 20 para o outro lado. Então, assumindo que nós temos 20 mais 20, nós podemos dizer que o comprimento de onda vai ser 20 mais 20 é igual a 40 centímetros. Por que eu posso considerar que o vale vai ter a mesma extensão da crista? Porque uma onda é um fenômeno periódico, é um movimento uniforme. Lembra que lá em movimento uniforme você percorre espaços iguais em tempos iguais. A onda faz a mesma coisa. Se ela demorou um certo tempo para ter uma crista e ela percorreu 20 centímetros, ela vai gastar o mesmo tempo para ter um vale e vai percorrer a mesma distância. Por isso, então, o primeiro item é um item corretíssimo. A distância é superior a 30 centímetros, deu 40. Próximo item. A onda mostrada percorre mais de 8.000 centímetros a cada segundo. Isso aqui é uma velocidade, né? Afinal de contas, é uma distância e um tempo. Bom, para calcular a velocidade de uma onda, nós temos várias maneiras. Lembrando que toda onda decorre de um movimento uniforme, a única equação que nós temos no movimento uniforme é justamente velocidade igual a ΔS, que é a distância,
pelo ΔT, que é o tempo. Alguns de vocês lembram dessa fórmula escrita de maneira diferente. Talvez você lembre dela como sorvete. S é igual a S0 mais VT. É a mesma equação, escrita de uma forma diferente, mas não mudou a equação. Bom, o que é importante a gente analisar aqui? Que quando nós falamos de uma oscilação, estamos analisando uma oscilação na onda. Então, o nosso ΔS é justamente o lambda, que é a distância que a onda percorre em uma oscilação. E o nosso tempo, ele vai ter um nome especial. É o tempo que demora para completar uma oscilação. Ele se chama período, Tsão. Aqui é o comprimento. Se você reescrever a fórmula, agora ela adaptada ficaria: velocidade é igual a lambda dividido pelo período. Essa é uma forma de escrever, de calcular a velocidade de uma onda. Nós podemos fazer uma alteração aqui. Afinal de contas, a fórmula da frequência, nós sabemos que é o número de oscilações que acontecem em um determinado período de tempo. Já que estamos falando de uma oscilação só, se nós pegarmos esse tempo aqui, é justamente o período para um número de oscilações igual a 1. Para uma oscilação, o tempo que demora para essa oscilação acontecer é o período. Então eu posso escrever essa formulazinha como sendo frequência é 1 dividido pelo período. Pois bem, se eu usar isso daqui e substituir na fórmula da velocidade, então eu vou colocar ela aqui em cima, eu posso escrever essa fórmula de outra maneira. Eu posso colocar isso como sendo comprimento de onda, e aonde seria 1 sobre o período entra a frequência. Então, lambda vezes F, que é a frequência, que é a formulazinha na versão mais conhecida, né? Mas você pode calcular a velocidade usando qualquer uma das três fórmulas. Para saber que fórmula você vai usar, depende de que dados a questão te deu. Então, tem que ficar de olho para saber o que você vai usar. Nessa letra, para saber que fórmula você vai usar, você precisa ver quais são os dados que a questão te deu. Então, por exemplo, vamos voltar ao item. Ele diz que a velocidade é mais de 8.000 centímetros a cada segundo. Ele deu a frequência para a gente. E no item anterior, nós descobrimos o comprimento de onda, que vale 40. Se nós usarmos a fórmula V igual a lambda F, nós teremos que V igual a lambda vezes a frequência. Deixando o lambda em centímetros, já que ele quer a resposta em centímetros, vezes a frequência que ele mesmo deu, 200, 4 vezes 2 dá 8, 1000 centímetros por segundo. Pois bem, vamos ver o item. O item diz que a onda mostrada percorre mais de 8.000 centímetros a cada segundo. Errado. Ela percorre exatamente 8.000, não mais de 8.000. Por isso o item está errado. Próximo item. O aumento da distância de 10 centímetros representa uma maior dificuldade de isolar os ruídos externos. Nós vimos na questão anterior que esse 10 centímetros equivale à amplitude da onda. Essa altura da onda é a sua amplitude. E a amplitude de uma onda determina a energia que ela leva. Um som de alta amplitude é um som de maior volume. Essa é a ideia. Então, se eu aumentar essa distância de 10 centímetros, essa onda vai ter mais energia e vai ser mais difícil cancelar essa onda. Sim, vai ser mais complicado, já que eu vou precisar de mais energia saindo do fone para conseguir cancelar essa onda. Logo, esse item seria certo. Próximo item. O cancelamento citado no texto é um fenômeno destrutivo, que altera permanentemente as características das ondas envolvidas. Bom, vamos com calma. O fenômeno citado no texto, em que uma onda, entre aspas, cancela a outra, se chama interferência.
A interferência acontece sempre que duas ou mais ondas se encontram. Nós vamos analisar aqui duas ondas. Por exemplo, imagine que eu tenha uma onda em uma corda, para simplificar, e aqui nós tenhamos uma crista, é a parte de cima da onda. E aí, do outro lado da corda, nós tenhamos uma onda também, que também tem uma crista, só que maior que a primeira. Nós dizemos que a amplitude 1 aqui é menor que a amplitude 2 aqui. A onda 2 carrega mais energia e elas estão indo se encontrar. Nós temos duas ondas. Quando elas se encontrarem, o que vai acontecer é que elas vão se amplificar. Elas vão se somar, como se fosse amplitude 1 mais amplitude 2. Se isso aqui for um som, vai ficar um som de maior volume, mais forte, um som de alto volume. Logo depois que elas se encontram, essas ondas, e aí nós chamamos esse encontro de ondas de interferência. Nesse caso aqui, é uma interferência do tipo construtiva, porque as ondas estão se somando. Logo depois do encontro, essas ondas elas continuam se movimentando como se nada tivesse acontecido, como se elas nunca tivessem se encontrado. Aqui a amplitude 2 e aqui a amplitude 1. Uma interferência não destrói ondas, não cancela ondas. O que ela faz é produzir um efeito diferente naquela região, naquele local. Bom, se as ondas tiverem fases opostas, ou seja, uma das fases é crista, a outra fase é vale, e elas forem se encontrar, uma com amplitude 1, a outra com amplitude 2, na hora que elas se encontrarem, elas vão se anular, elas vão se reduzir, se cancelar. Como as amplitudes não são iguais, o que vai acontecer é que vai sobrar um pouquinho aqui para cima ainda. Esse pouquinho que sobrou é o que nós chamamos de interferência destrutiva. Aqui acontece uma subtração de amplitudes. Se isso aqui for um som, o som fica com um volume menor. É mais difícil entender o som, é mais difícil percebê-lo. Logo depois, as ondas continuam seus trajetos como se nada tivesse acontecido. Isso aqui é importante. Interferências não destroem ondas. Interferências geram efeitos num certo local, aqui no caso no ouvido da pessoa que usa o fone, mas logo depois aquele efeito desaparece. Então, e as ondas vão embora. Então, para esse fone funcionar, ele tem que estar gerando ondas opostas o tempo todo, Assim elas se cancelam o tempo todo e a pessoa não percebe. Ondas não têm o poder de se cancelarem, se destruírem, se alterarem permanentemente. Elas só alteram suas características no ponto de interferência. Por isso esse item aqui é um item errado. Ele fala que o fenômeno é destrutivo, o que está correto. Só que ele está errado em dizer que ele altera permanentemente as características da onda. Interferências são fenômenos locais. Acontece ali, depois acabou. Por último, o fenômeno descrito é uma difração. Já sabemos que esse item é falso. Difração é quando a onda contorna um obstáculo ou atravessa uma fenda. Então, nada a ver com as ondas se cancelarem.